Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com o equilíbrio da vida. Brasil Central, o Brasil inteiro ligado. Bom dia, Goiânia, bom dia, Goiás, bom dia, Brasil. Uma ótima manhã para você, sintonizado na Rádio Brasil Central, pelas ondas curtas, médias e tropicais e também pela RBC FM 90,1 para toda a grande Goiânia. Uma ótima manhã para você também, sintonizado pela internet no www.radiobrasilcentral.com.br. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Conexão Ambiental. Hoje, 8 de dezembro de 2017, é o nosso último programa ao vivo. Viu, Ricardinho? Sim. A partir da semana que vem, toda a equipe do programa Conexão Ambiental, tanto na Rádio Brasil Central, na RBC FM e na TV Brasil Central, entram nas suas merecidas férias e a gente retorna no final de janeiro. Olha só, em homenagem ao nosso último programa ao vivo, hoje nós vamos fazer uma retrospectiva, que a gente chamou de retrospectiva ambiental, do ano de 2017, esse ano que se passou, ainda está passando, né? Do jeito que o barco vinha e que a carroça descia a ladeira, muita coisa ainda pode acontecer, né? Muita coisa boa também pode acontecer, né? Afinal de contas, a esperança também nos move e nos movimenta. Brasil Central, o Brasil inteiro ligado. 8h04 e começamos mais um programa Conexão Ambiental. Hoje, como nós falamos, vamos fazer uma retrospectiva ambiental, né, de tudo que aconteceu de janeiro para cá. Enfim, não vai dar para a gente tocar em tudo, claro, em todos os assuntos, por isso nós elencamos alguns temas que foram polêmicos, que mexeu, né, com a vida dos goianienses, dos goianos, dos brasileiros, enfim. Conosco aqui para este bate-papo, convidamos Gerson Neto, militante ambientalista, especialista em planejamento urbano e ambiental e presidente da ARCA, a Associação para a Recuperação e Conservação do Ambiente. Bom dia, Gerson Neto. Seja bem-vindo. Bom dia, muito bom dia, Emerson. Muito bom dia aos amigos ouvintes da RBC, da Rádio Brasil Central. Estamos aqui com esperança de fazer um programa que olhe para o futuro de uma forma com um brilho nos olhos e que a gente consiga achar uma forma de viver nesse mundo que cada vez está mais difícil, né? Está mais complicado, né? Muito bem, obrigado, Gerson. Conosco também Rosângela Aguiar, jornalista, trabalhou como repórter, apresentadora, editora, produtora da TV Brasil Central aqui, né? Foi colega nossa no momento em que eu não estava aqui, né? Mas, enfim, trabalhou também na Record Goiás, Serra Dourada, TV Goiânia, extinta TV Manchete. Foi repórter do Diário da Manhã, da Rádio 730, também assessora de imprensa do governo Pedro Wilson, do professor Pedro Wilson, e de alguns órgãos públicos como a SMT, SEMAR e Assembleia Legislativa. E durante 12 anos comandou, junto com o jornalista Álvaro Duarte, o programa Trilhas do Brasil, exibido aos domingos pela manhã na TV Serra Dourada. O programa, né, Trilhas do Brasil, foi líder de audiência na emissora e recebeu 12 prêmios locais e nacional pelas reportagens sobre meio ambiente, foco principal do programa. E também o programa encabeçou a campanha Bioma Cerrado, Patrimônio Nacional, Abrace Esta Ideia, que eu me lembro muito bem, fui fã do seu programa, claro, Rosângela, e que tinha como objetivo o reconhecimento do bioma cerrado na Constituição brasileira e, assim, mais apoio e ações mais efetivas na sua preservação. Foi professora nas disciplinas de televisão e assessoria de imprensa e assessoria de comunicação. Bom dia, Rosângela Aguiar. Seja bem-vinda.
Bom dia, é uma honra para mim estar aqui no Conexão Ambiental e poder falar um pouquinho, como disse o professor, né, o meu colega aqui, o Neto, de ter uma visão mais esperançosa para 2018, porque realmente 2017 foi complicado. Foi complicado, né? Eu vi uma postagem no Facebook de uma pessoa, uma professora, aliás, com um senso de humor muito grande, e ela disse assim, né, que pode chegar ao final do ano e de repente a gente mudar para 2017 parte 2. Falei, não, né? Nos livre dessa, por favor, né? Mas isso também depende de nós, né, cidadãos? Eu acho que nós estamos no 2014 parte 5. Sim. Então pode ser que 2017 parte 2 venha aí, né? Mas muito bem, gente. O nosso foco hoje aqui é aproveitar essa nossa uma hora aqui, né, para a gente debater alguns temas que foram assuntos, em sua maioria, polêmicos, né, para o estado de Goiás, para Goiânia, para o Brasil, enfim, né. E vamos começar aí com o seguinte tema, que foi a questão do Programa Nacional de Regularização Fundiária, né, que na época ficou conhecido como a MP, a Medida Provisória da Grilagem. O presidente Michel Temer, né, sancionou no dia 11 de julho a Medida Provisória 759, que previu aí a regularização fundiária de áreas urbanas e rurais e também alterou a legislação da reforma agrária. A norma foi sancionada com o nome de Programa Nacional de Regularização Fundiária, mas ficou conhecida também como a MP da Grilagem, por permitir a legalização massiva de áreas públicas invadidas, abrindo caminho aí ao agravamento do desmatamento e dos conflitos de terras que, enfim, nunca acabam neste país, né? Principalmente aí na Amazônia, né? Uma região muito delicada. Ela ainda retirou exigências ambientais para a regularização fundiária, o que também deverá estimular o desflorestamento, enfim, o desmatamento. Entramos aí, então, em vários temas. A questão do desmatamento, que é complicado, principalmente na região amazônica, uma região muito delicada, uma floresta muito delicada, responsável aí pela refrigeração, pela manutenção do ciclo hídrico no mundo todo, não é só no Brasil. E aí entra essa questão das invasões de terras públicas, enfim, esta medida não veio muito bem a calhar. E qual não é surpresa no governo do presidente Michel Temer, que nós aqui temos muitas críticas a fazer em relação à questão ambiental, né? Rosângela Aguiar. E está interligado. Se você for pegar outras questões que aconteceram ao longo do último ano, 2017 e pedaços de 2016 no governo Temer, você tem, por exemplo, o RENCA. O que o RENCA faz? Propunha, né? Simplesmente abrir para as mineradoras, para a iniciativa privada chegar e desmatar a Amazônia, para poder fazer o desflorestamento. Na verdade, é um desflorestamento, não é nem somente um desmatamento, que é muito pior, e fazer a mineração e sendo feita por empresas estrangeiras. Você tem isso junto com a questão da MP da Grilagem, que atinge especificamente a Amazônia. Junto com isso, você tem a questão das unidades de conservação. Você tem o parque, que é a reserva lá no Pará, Jumanchim, se eu não me engano. Jamanchim, que eles também abriram para isso e que a MP da Grilagem também atinge. Aí você vai olhar, quase todas atingem, assim, principalmente a região da floresta amazônica. E como você bem disse, ela é extremamente importante para a questão hídrica, não só do Brasil, mas do mundo, por causa dos rios voadores. Os rios voadores. Os rios voadores. E isso chegou, essa notícia, né, dessa pesquisa, não me lembro aqui o nome do pesquisador. Antônio Nobre. De abrir, né, tirar este véu, né, e abrir para nós a importância da Amazônia na criação, na geração desses rios voadores. Gente, só lembrando, uma única árvore na Amazônia, uma árvore adulta, uma única árvore, ela é capaz de tirar do solo uma quantidade até 1.000 litros de água por dia
e jogar isso na atmosfera. Imagine isso numa floresta amazônica, e nós estamos falando aí de uma floresta que atinge 9 países. 9 países. Floresta amazônica não é só Brasil, são 9 países. Imagine isso, né, numa floresta amazônica de bilhões de árvores, né? Por isso, os rios aéreos. E isso tem a ver com a questão da crise hídrica no Brasil. Então está tudo Crise interligado. Tá, se você for prestar atenção, essas medidas estão todas interligadas. Aí você você vê a questão da grilagem, da questão fundiária, ela bate diretamente com todas essas questões. Então você junta e vê que esse governo, ele não está nem um pouco preocupado com a questão ambiental no Brasil, muito menos com o mundo, porque ele também não ratificou alguns acordos internacionais que o Brasil já tinha feito em anos anteriores. E passou vergonha na COP23, né, Gerson Neto? Então, na verdade, os rios voadores, eles trazem mais água, eles carregam mais água que o rio Amazonas, isso na sua vazão total. Então, a quantidade de água que vem pelo ar e que se espalha pelo continente todo, ela é responsável por haver umidade nessa região central do Brasil, inclui estado de Goiás, mas inclui também São Paulo, inclui Minas Gerais. Se você olhar o mapa do planeta Terra, nessa faixa entre os trópicos, sempre existem desertos. O continente da América do Sul é o único local onde nessa faixa não existem desertos. E a única razão dele ser diferente dessa forma é a presença da floresta amazônica e a presença da Cordilheira dos Andes. A umidade sai da Amazônia, ela tende a ir para oeste. Quando ela encontra a barreira da cordilheira, ela se desvia e vem encher de umidade toda essa região aqui. Então, isso quer dizer que se a gente diminuir a umidade que a Amazônia gera, essas regiões tendem a se desertificar, como já foram desertos no passado. Existiu o grande deserto de Botucatu, foi antes de eu nascer, antes de vocês também. Eu espero sim, né? Muito. Mas isso nos períodos ainda perto da Pangeia, antes de subir a Cordilheira dos Andes. E era um grande deserto, e essa formação de areia, ela depois, com a umidificação do continente, se tornou o aquífero Guarani, porque aquela quantidade enorme de areia acumula bastante água. E esses temas realmente eles acabam se comunicando muito. Voltando como a gente começou, falando sobre a questão da MP da grilagem, e também da questão do fim dos parques, isso é um programa, uma escolha do governo Temer, especialmente, que na época dos governos da Dilma e do PT tinha um pouco mais de polêmica, mas eles também tentaram fazer alguma coisa nesse sentido, trazer para dentro do mercado áreas que estavam paralisadas ou pelas leis ambientais, ou por questões por serem terras indígenas, ou por outros fatores. Então você tenta trazer elas para dentro do mercado e envolvê-las, criar uma produção capitalista nessas áreas. É um perigo, é terrível, porque a gente está numa situação que a água está acabando o mundo parece se caminhar para uma hipótese. A gente fala, né, tem duas previsões futuristas, a hipótese Blade Runner e a hipótese Mad Max. A hipótese Blade Runner é onde o capitalismo consegue se dar bem, ele sobrevive, a vida fica parecida com a que a gente tem hoje, só que tem carros voadores, tem androides, robôs e tal. A hipótese Mad Max é a hipótese onde o capitalismo fracassa e não se consegue colocar nada no lugar. Aliás, tudo fracassa, né? A humanidade tende a uma regressão, eu não sei se esse é o termo mais adequado, mas a gente caminha para trás em termos de qualidade de vida total. Totalmente. As pessoas se bestializam, se reúnem em grupos disputando por comida, por água, por tudo. E isso é muito pior do que uma regressão à Idade Média. Isso é muito pior, uma regressão ao período pré-histórico, porque é um nível de bestialidade assim das pessoas. E não é utopia falar disso, né, a gente Gerson? vê sinais disso já acontecendo. É o que eu ia falar agora, a gente já vê isso, inclusive, em especial no Oriente Médio. Disputas pela Disputa água, pela né? água, disputa pela terra, disputa por comida, disputa por A gente viver. vê isso no Brasil. E aqui no Brasil, a gente tem isso de uma forma muito
que é tampado, né, o sol com a peneira. Se você for olhar nas regiões mais pobres do Brasil. Inclusive, no ano passado nós divulgamos aqui mesmo no Conexão Ambiental um estudo de uma universidade inglesa, não vou me lembrar aqui o nome agora, que eles apontavam, né, que o conflito na Síria, ela teve basicamente uma causa ambiental, que foi um problema de escassez hídrica na região de maior produção de agrícola da Síria, né? Então, e com essa crise, houve um êxodo muito grande, né, para outras regiões, onde já tinha conflito, né? Os conflitos seculares milenares da região só fizeram aumentar. Então teve também uma questão ambiental e uma crise hídrica, faltou água e todo mundo foi disputar água onde porque tinha. A disputa, a gente só enxerga a questão dos muçulmanos. A gente só consegue enxergar a questão religiosa. Quando na verdade não é. A questão religiosa no Oriente Médio, e aí eu incluo Israel, fugindo um pouco do nosso tema, Israel e Palestina, isso aí é só uma questão, é só um véu. É só um véu. Por trás existem muito mais coisas, como aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a fome é uma coisa que está aí. E a gente vê, e a disputa por isso, e a disputa por água. Eu coloquei recentemente de volta um programa do Trilhas do Brasil, que chama, que mostrou em Quixeramobim, no interior do Ceará, no sertão nordestino, um projeto feito em 2007, que ganhou prêmios nacionais e internacionais, que era do gotejamento de água, tirar a água do fundo do solo, transformando uma região árida em região produtiva. O que mostra que o sertão brasileiro, que seria quase um deserto em alguns pontos, ele tem água, ele pode produzir e ele pode matar a fome das pessoas. Por que não é feito isso? Por que isso não é incentivado nos governos, principalmente de direita? Porque não há interesse econômico, porque não há interesse político, porque é interessante que as pessoas continuem pobres, dependendo do governo, analfabetas, porque elas são um curral eleitoral. Simples assim. E aí a gente esbarra na questão ambiental junto, porque a questão ambiental aí está ligada. Entendeu? Está tudo interligado. Então é muito mais interessante você manter esse pessoal desse jeito. É um problema seríssimo, né, no Brasil. Gerson Neto. Então, os conflitos por água já estão acontecendo no Brasil. A gente teve há um mês atrás um conflito importante em Correntina. Correntina, lá na Bahia. Foi tratado pela imprensa como vandalismo, mas aquilo ali é uma grande empresa que estava bombeando quantidades enormes de água do rio para irrigação. E o rio estava acabando, as comunidades rio abaixo se revoltaram, foram lá e quebraram tudo dentro da fazenda. Isso já é um conflito, já é a guerra começando no campo. Aconteceu lá, mas poderia ter acontecido em Séries. Porque aqui em Goiás a situação não é diferente, não é fácil. Poderia estar acontecendo em São Félix do Araguaia. Os rios Araguaia e Tocantins estão praticamente morrendo. Assim, em época de seca, a coisa está ficando muito feia por lá. O rio Javaé já parou de correr. Agora, na época da chuva, talvez ele volte, as pessoas esqueçam um pouco disso. Como esquecemos, né, a imprensa, né, o Rosângela e o Gerson também tem uma formação na área da comunicação. A imprensa trata de forma muito pirotécnica, enfim, isso rapidamente o assunto já morreu sobre a questão hídrica, né? Vamos ao nosso primeiro intervalo, daqui a pouco a gente continua com esse excelente bate-papo. Rádio Brasil Central. Conexão Ambiental. Programa Conexão Ambiental. Hoje nós fazemos uma retrospectiva ambiental deste ano que se finda, 2017. Conosco aqui Gerson Neto,
presidente da ARCA, Associação para a Recuperação e Conservação do Ambiente. Conosco também a nossa querida Rosângela Aguiar, né, conhecida de muitos, de todos, jornalista, né, já trabalhou aqui na TV Brasil Central. E conversávamos aqui, falávamos aqui sobre a questão hídrica, sobre o problema hídrico, e o Gerson Neto falando aqui, né, desse problema que aconteceu lá em Correntina, na Bahia, na região aqui do Vale do São Patrício, aqui em Séries também. Eu lembro que o pessoal lá me chamou a atenção também, nós colocamos o assunto no ar, né? Porque a região ali é grande produtora de álcool, de açúcar, né? É plantação de cana-de-açúcar para tudo quanto é lado. E um problema recorrente que é o quê? O sistema de irrigação por pivô, quando as outorgas são liberadas, para captação, por exemplo, de 3 metros cúbicos. E aí, quando vai se medir, está captando 8, 10, 12, 15 metros. Enfim, um problema seríssimo de fiscalização e que nós continuamos sempre chamando atenção, reclamando com a Secretaria de Meio Ambiente, a CECIMA. Levamos o problema para a Delegacia de Meio Ambiente, lá para o delegado Luciano de Carvalho, enfim. Acionamos quem havia, né, de ser acionado para dar atenção ao problema. Eu quero colocar no meio aqui dessa nossa conversa uma pimenta, que é um projeto que começou este ano, um projeto da Coca-Cola, para as 12 maiores regiões metropolitanas do Brasil, né, um programa de recuperação de bacias e matas ciliares. Quando você vê assim, nossa, que coisa legal, que coisa bonita, né? Por que a Coca-Cola está fazendo isso? Qual é o interesse, né, da multinacional em fazer isso, em recuperar áreas de matas ciliares e de nascentes nas 12 maiores regiões metropolitanas do Brasil? Não é à toa, tem tudo a ver com essa questão que a gente está abordando aqui, que é a questão hídrica. E aí o Gerson lembrou aqui na hora do intervalo dos nossos 3 grandes rios aqui, Araguaia, Tocantins e São Francisco, que padecem do mesmo mal, né, Neto? Pois é, eu acho que não tem problema a Coca-Cola tentar fazer alguma coisa. Tem que fazer, né? O grande problema é o problema, porque as cidades estão sofrendo esse problema de escassez hídrica, a gente vê muito aqui em Goiânia que a gente sentiu um pouco isso. Bastante, esse ano foi cruel. Bastante, quem sentiu foi Brasília. Você imagina a crise em Brasília, porque Brasília tem um problema que Goiânia não tem, porque Brasília é cabeça de bacias hidrográficas. Lá nascem as 3 grandes bacias hidrográficas do Brasil. Nasce a bacia do Tocantins, nasce a bacia. Tem águas em águas emendadas, né? Águas emendadas, é o Parque das Águas Emendadas. Mas vamos imaginar, na região toda é cabeça das 3 bacias, para o Rio Paraná, para o Rio Tocantins e para o Rio São Francisco. Isso quer dizer que lá é uma região alta que não tem grandes rios. Então, para você abastecer uma cidade de 4 milhões de habitantes, como é Brasília, você tem que buscar essa quantidade enorme de água aonde? A dezenas de quilômetros. Isso também já está documentado nas pesquisas do professor Altair, que era da UCG, agora está freelancer, né? Infelizmente. A UCG cometeu um grande erro, tirando o professor Altair de seus quadros. Mas, por outro lado, foi bom, porque ele agora está mais militante, aguerrido e participante do que nunca. Mas ele mostra que os rios do Cerrado estão com os lençóis freáticos estão se rebaixando e essas nascentes mais altas, como é o caso das nascentes próximas de Brasília, estão secando, elas vão morrer primeiro. E isso é até um alerta para dizer que a solução não é bombear água do subsolo. Quando você fica bombeando a água do subsolo, como a gente está fazendo cada vez mais, você aumenta esse rebaixamento, você diminui, você rebaixa mais ainda o nível dos lençóis freáticos e as nascentes superficiais vão morrendo. Só lembrando aqui rapidamente, aqui que me veio à mente, né, e a gente divulgou isso aqui, que é um problema seríssimo, por exemplo, lá em São Lourenço, Águas de São Lourenço, lá em Minas, né, que tem um problema seríssimo da cidade que está afundando regiões, setores, os bairros periféricos onde a Nestlé faz, né, a extração de água, né, um caso seríssimo que só não se tornou mais polêmico porque um batalhão aí, né, de assessores políticos e jornalistas conseguiram abafar esse
Não este quer dizer problema. que abafaram o problema, Né? não. Abafaram a divulgação. A divulgação divulgação do do problema. O problema ainda está lá. Mas o que a Coca-Cola está fazendo é prevendo um futuro. Porque ela depende sim. de água Depende. para fazer a cerveja e para fazer os refrigerantes. Uhum. Por isso o interesse dela em preservar. Ela não é boba. Eles não estão fazendo isso porque eles são lindos e estão preocupados com o meio ambiente. Eles estão preocupados com o próprio negócio. Porque no momento em que a água acaba, a água potável limpa, acaba ou diminui. Ele diminui a quantidade que ele vai extrair para fazer o seu principal produto, que são os refrigerantes e a cerveja, que depende basicamente de quê? De água. E é a qualidade da água que dá um sabor X ou Y, tanto para o refrigerante e principalmente para a cerveja. Então, isso não é porque eles são bonitinhos. Eles estão interessados em melhorar, por exemplo, a questão do Rio Meia Ponte, que é o principal rio de abastecimento de Goiânia e que é um rio extremamente poluído pelos próprios empresários, pelas próprias empresas. Não é a população ribeirinha que é o maior contribuidor da poluição do Rio Meia Ponte. Não. São as grandes empresas que estão ao longo do Rio Meia Ponte e a Saneago. Uhum. Me lembro aqui de, não sei, um professor eminente aqui, e ambientalista também, militante, ele falou, perguntaram para ele, né, sobre as soluções para o Rio Meia Ponte, e ele falava, olha, o rio não precisa de mais estudos. Nós temos mais de 700 estudos sobre o Rio Meia Ponte. Precisamos colocar ação, Exatamente. É projeto, é programa, né? E aí eu fico pensando assim, né? Quando isso cai na imprensa, no ouvido do nosso ouvinte, do cidadão, o que a pessoa pensa, né? Que seja um programa de recuperação da bacia do Meia Ponte, né? Não é mega projetos de despoluição, né? Porque a poluição, ela começa na casa, né? No esgoto, na indústria, que não tem um sistema de tratamento e que também polui. De efluentes, né? Porque senão nós vamos ficar igual a mesma situação lá do Rio Pinheiros e do Tietê, né? Você fica tirando a sujeira que está no rio, você fica enxugando o gelo, né? O tempo inteiro. É um absurdo que no Brasil ainda hajam rios poluídos. Você viaja pelo mundo, você vê em cidades enormes com os rios lindos, né? Uhum. E haver um rio Tietê, haver um rio Pinheiros é um absurdo. E haver também um rio Meia Ponte, como que temos aqui, também é um absurdo. É um pouco menos do que lá em São Paulo, mas é um absurdo. E eu acredito que o seguinte... A fiscalização falha aqui em Goiânia. Uhum. O esgoto que aparece ali, o mau cheiro do Meia Ponte, não é por conta da estação de tratamento de esgoto, não é por conta do esgoto clandestino. É claro que eles têm a sua parte. Mas é pequena Mas a principal parcela, o principal poluidor são as indústrias, é a indústria que fica ali na região norte, a Unilever. Uhum. Tem que ter uma fiscalização maior. Eu mesmo já visitei e vi, a estação de tratamento de esgoto é muito pequena para a quantidade de efluentes que eles emitem. E eles acabam fazendo o que com isso? Não inventam onde jogar e jogam no rio. É fácil. É né? uma acusação grave, mas um diálogo que tem que ser feito. Mas basta você pegar um barquinho, e navegar pelo Rio Meia Ponte, que você vê de onde é que está saindo. E lá na Unilever você vê isso. Só não dá para navegar nos períodos de junho, julho e agosto, É. né? Porque você vai parar no meio do caminho, porque o rio está com a sua cota Eu queria batida. até falar um pouco sobre essa questão da escassez de água. E é uma questão, inclusive, preocupa inclusive eles, porque eles tiram a água que eles usam lá na Unilever, indústria, lá na indústria. do rio. Uhum. O grosso da água vem do rio. Eles tratam essa água e depois eles jogam com os efluentes deles de volta no rio essa água. Mas eles usam a água do rio. Eles estão ali por isso. Eles estão ali por causa da água do rio. Mas a água diminui primeiro, por causa do desmatamento do cerrado. Quando você desmata, você retira a cobertura vegetal, que torna a cobertura vegetal do cerrado, o cerrado Essa mesmo, floresta invertida, ela torna o terreno poroso e a água infiltra com facilidade. Quando você tira essa cobertura vegetal, a água escorre. Isso quer dizer, a água bate e escorre. Isso quer dizer que os lençóis freáticos lá embaixo, que vão alimentar as nascentes, não conseguem se recarregar. Essas nascentes vão morrendo, como a gente já falou, também por causa do bombeamento de água, e por isso é que os rios estão secando.
esse é um processo que talvez seja irreversível. O professor Altair diz que ele é irreversível. Os rios vão morrer dentro de 20 anos. Os grandes rios vão morrer. Mas os pequenos rios, parte deles também já estão morrendo. Alguns talvez consigam sobreviver, mas parte deles não corre mais durante o ano inteiro. Quem mora aqui na cidade, o ouvinte que mora aqui em Goiânia, talvez não consiga ver isso com clareza, fique achando que é uma história, uma conversa, um conto da carochinha, mas não é. Isso é muito sério, é um problema muito sério. E isso leva àquela questão da nossa hipótese Mad Max. Você imagina uma cidade como Rio Verde, por exemplo, sem água. O que vai virar aquilo? Os empresários do agronegócio vão pegar seu dinheirinho, levantar seu investimento e ir embora. E você vai ter ali uma população de 220 mil pessoas sem água, sem emprego. Aí realmente vai virar um E eu vou Mad deixar Max, aqui uma frase para vocês pensarem. O professor Antônio Pasqualeto, em várias entrevistas, falando sobre questões hídricas, ele falou uma frase que me marcou muito. E eu trago ela sempre nas discussões sobre o meio ambiente, sobre água. A gente não inaugura um rio todo dia, mas a gente enterra um rio quase todos os dias. Não só no Brasil, mas no mundo. Fato, né? Vamos mudar um pouquinho de assunto, mas só para a gente aproveitar um pouco mais aqui a presença de vocês, o nosso tema aqui, Parque Nacional Chapada dos Veadeiros, né? Que recentemente foi ampliado de 65 mil hectares para 240 mil em área contínua. O decreto foi assinado, né, no Dia Mundial do Meio Ambiente pelo presidente Michel Temer. A expansão ocorreu depois de diversas tentativas com a pressão de ambientalistas e da sociedade civil diante do impasse do governo estadual e os setores do agronegócio. Criado em 1961 com 625 mil hectares, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros sofreu sucessivas reduções de tamanho até chegar aos 65 mil hectares até há um tempo atrás e passar por este processo de ampliação para 240 mil, que nem chega perto da sua área original lá no início da década de 60, né? E eu fico me perguntando aqui, aí quero uma opinião de vocês também, porque assim, parte do problema que foi criado, né, com pessoas, com poceiros que estavam lá e que antes da ampliação não havia ainda resolvido o problema fundiário dali, né, um problema da nossa justiça brasileira. E que com a ampliação, novos problemas se juntaram nesta questão fundiária também. Tinha que ampliar? Tinha sim, nós temos que ampliar as unidades de conservação do país, os parques, enfim, as reservas, para termos o mínimo conservados dos biomas brasileiros. E eu queria comentário de vocês sobre essa questão, porque a Chapada é importante também nessa questão da preservação dos mananciais que abastecem os nossos rios. Aliás, até porque, assim, boa parte, como você falou, da questão dos rios, das águas emendadas, das nascentes, elas aflorem dali, da região do parque, que é uma reserva da biosfera. Se não tiraram o título ainda, ela é reserva da biosfera. É patrimônio natural da humanidade. Então, só que o problema é que, coincidentemente, você está falando isso, em junho, dia 5 de junho, foi aumentado a área. Né, a área foi aumentada. Coincidentemente, alguns meses depois, no período crítico de seca, o que aconteceu com o parque? Perdeu mais de 65 mil hectares durante um incêndio. O seu maior incêndio. Maior incêndio da história do parque, sendo considerado, até então, a suspeita maior é de incêndio criminoso. Por que a suspeita é de incêndio criminoso? Porque os grileiros, porque os poceiros, porque os fazendeiros da região nunca quiseram a ampliação do parque. Pelo contrário, eles tentaram durante anos a redução. E o que o governo estadual fez para proteger esse parque, que é federal, mas está dentro do estado de Goiás e que influencia toda a terra e a água do estado de Goiás? Nada. Nada. Aliás, a água que, como aqui é uma região alta, a gente sabe que o restante das bacias hidrográficas brasileiras, né, tem a origem de suas águas, gente, aqui no nosso Cerrado. Sim, se faltou água lá em São Paulo há 2 anos atrás, que passou por aquela crise hídrica, apesar de terem 2 grandes rios cortando a cidade, mas 2 grandes rios que são mais esgoto, né, do que rio, este problema hídrico também teve a sua gênese aqui, né, o Gerson? Na verdade, o parque, essa hipótese terrível de
de incêndio criminoso no parque, faz parte daqueles conflitos pela terra e pela água que a gente estava falando há um tempo atrás, agora no começo do programa. Não é só as pessoas que estão sem água que vão lá e vão tomar medidas violentas. Esse conflito por terra, de assassinato de lideranças ambientalistas, indígenas, isso acontece todos os dias. E as pessoas reagem, parece que existe uma licença para agir violentamente, né? E eu imagino que se foi mesmo um incêndio criminoso, isso faz parte desse quadro de conflitos pela terra que agrava o problema. A gente tem que ficar mais atento. A razão da expansão do parque também não é... A gente está num momento de retração dessas coisas. O governo Temer parece que busca... pensa que essa é a última oportunidade, sabe que não vai ganhar outra eleição, ele quer fazer o máximo possível de abrir espaço dentro do programa dele de expansão capitalista, selvagem, e o programa dele é esse, o programa de governo dele é esse, aumentar as reformas trabalhista, previdenciária, que abram espaço para o capitalismo crescer da forma mais selvagem possível, e isso faz parte desse programa todo. A ampliação do parque iria na contramão, mas ele vem exatamente pela pressão da crise hídrica de Brasília. Brasília não tem água mais para abastecer seus moradores, e qual a solução? Vamos aumentar a área de recarga. A área do parque é a área de recarga das nascentes. Nada é feito sem um objetivo. Na verdade, tem que fazer isso, não tem opção. Tem que aumentar o parque, porque senão Brasília não vai ter área de recarga para as suas nascentes. Rosângela. E isso é um problema sério. Assim, eu sou uma defensora das unidades de conservação e a Chapada é uma delas. Mas é preocupante, é extremamente preocupante quando, como você falou, ele só fez isso porque viu que Brasília estava sofrendo com a crise hídrica. E como o Cerrado, que é pouco valorizado, inclusive na nossa Constituição Federal, né, que não está lá, nem o Cerrado, nem os Pampas, nem a Caatinga, eles não estão ali salvaguardados, vamos dizer assim, pela Constituição de 88, se é que vale mais alguma coisa a Constituição, né? Que ela está sendo tão rasgada nos últimos anos, que a gente nem sabe se ela vale realmente. Mas o Cerrado, ele é o berço das águas. Ele é a floresta invertida. Por isso que as pessoas não entendem o valor do Cerrado. Muitas vezes não entendem. Falam, aquelas árvorezinhas tortas, baixinha, pequenininha. Cara, se você for ver lá dentro, o que ela traz? Então, quando você valoriza isso, você valoriza a água. Agora, eu queria tocar num assunto aqui que eu não sei se vocês se recordem, eu trago bem para Goiás, a questão para resolver os conflitos de água, e aí voltando à questão da água, e aí você entra também na questão das unidades de conservação, que são os comitês de bacia. Que Goiás tentou. Aí eu tiro o chapéu para o governo Marconi, num determinado período, quando ele teve alguns secretários à frente da SEMAR, e alguns funcionários ali de carreira, que colocaram o peito e falaram assim, nós vamos fazer. Mas só que ficou só não vamos fazer, né? Porque a maioria dos comitês não saíram. Então, por exemplo, como é que anda o comitê do Rio Vermelho? Lá em Goiás, depois daquela tragédia de 2011, entendeu? Vamos fazer um intervalo e a gente retoma esse assunto no próximo bloco. RBC FM, Rádio Brasil Central. Conexão Ambiental. Brasil Central, o Brasil inteiro ligado. No ar, o programa Conexão Ambiental, hoje aqui fazendo uma retrospectiva ambiental do que aconteceu no ano de 2017. Conosco aqui, Gerson Neto, presidente da ARCA, Associação para a Recuperação e Conservação do Ambiente. Também conosco a jornalista Rosângela Aguiar. Vamos dar um salto aqui nos nossos temas, mas para tentar amarrar outros aqui, nós estávamos falando da questão da Chapada dos Veadeiros, que tem tudo a ver com a questão hídrica. E eu queria lembrar aqui que na semana passada tivemos aqui a professora Luciane Martins, e ela trouxe as notícias, né, bastante frescas da COP23, em que ela diz que pela primeira vez ela ouviu
o tema do bioma cerrado ser tratado em alguns grupos. Ela ficou muito satisfeita com isso. E como especialista, né, como especialista do tema, do bioma, ela levou muito mais informações aos grupos, né, que estavam debatendo a questão do bioma cerrado. E aí eu perguntei para ela sobre a ação de duas comissões lá. A comissão norte-americana foi a primeira COP dentro do governo Trump, e a gente sabe que o governo Trump começou aí com uma série de revés em tudo aquilo que o Barack Obama em 2 administrações tentou implementar em termos de avanços ambientais para o país, mas também no debate climático ambiental. Eu queria a opinião, né, e a participação de vocês dois sobre este tema. Gerson Neto. Então, esse tema das mudanças climáticas está sofrendo ataques ideológicos, que é um grupo de pessoas que a gente chama de negacionistas climáticos. É mais ou menos como tinham os negacionistas da teoria da evolução, que mantém ainda dizendo que não, a ciência está errada, Adão e Eva geraram o ser humano. É mais ou menos a mesma coisa. Inclusive, a ciência tem sofrido ataques terríveis, né, nesses tempos obscuros nossos, né? Tem gente dizendo que a Terra é plana. Plana, isso, exatamente. Estão voltando aí, lá no início do século I, quase. Mas os negacionistas climáticos não estão longe de quem diz que a Terra é plana. Dizer que não existem mudanças climáticas, que isso é uma invenção de gente que, sei lá, imagina que interesse que alguém teria em inventar um negócio desse, um negócio catastrófico desse. E o Trump é um desses que acredita que não existe mudanças climáticas, é um negacionista climático, como a gente tem aqui no Brasil muitos também. E o difícil é quando essas pessoas começam a dominar as políticas públicas, como acontece no governo Trump. A saída dos Estados Unidos do protocolo definido na COP de Paris é um desastre. E eu acho que, inclusive, os Estados Unidos começam a perder a sua liderança no mundo. E ele vai diminuir, se o governo Trump durar até o final, vai diminuir cada dia mais. Aliás, a professora Luciane mesmo falou, e eu li isso em alguns comentários de grandes jornalistas que cobrem o tema meio ambiente, de que a participação, né, da Comissão Norte-Americana foi tímida, foi muito tímida, né? Ficaram muito quietos no canto deles, coisa que não ocorria nas outras COPs, né, em anos Imagino anteriores. Que quem trabalha com isso deve estar muito envergonhado. O pessoal que trabalha com isso nos Estados Unidos, representando o país, com certeza são os mesmos que faziam antes. Mas só que agora eles têm que levar uma posição diferente, que é a posição do governo deles. E estão sendo amordaçados, para não falar. Né? Isso no Brasil também tem umas consequências graves, porque no Brasil o governo... Isso já acontecia desde o governo Lula, inclusive. A exploração do pré-sal como grande esperança nacional, o pré-sal é jogar muito mais carbono, é caminhar na direção contrária, jogar esse carbono todo na atmosfera, que vai aumentar todos aqueles problemas que a gente estava falando da hipótese Mad Max. Vai diminuir a quantidade de água nos rios, vai aumentar o calor, vai aumentar a temperatura média, vai diminuir a possibilidade de produção de alimentos, e isso tudo é um trem que caminha em direção ao abismo. E, Neto e Rosângela, e por falar em pré-sal, né, vamos fazer um link aqui com a MP do trilhão, né, que ganhou aí as petrolíferas, né, as bilionárias petrolíferas ganharam um presente assim maravilhoso do governo Michel Temer, né, que foi esta medida provisória que está concedendo, pelos próximos 22 anos, isenção de 40 bilhões, não é milhões, gente, bilhões de reais por ano de isenção fiscal. Ao final dos 22 anos, serão 1 trilhão de reais, né, saído dos nossos cofres, dos nossos bolsos. Deixarão de entrar, né? Deixarão de entrar, né? Para quê? Para a educação, para o meio ambiente, para a saúde, né? Para a sofrida saúde do município de Goiânia, para a sofrida saúde do estado de Goiás, para a sofrida saúde deste país. E eu Belo quero presente, fazer um paralelo. Sim. Eu vou fugir do tema. Vai fugir? Certeza? Um pouquinho. No momento em que ele está tirando do brasileiro, não só 1 trilhão. Vamos botar na conta aí, gente. São 2 trilhões. 2 trilhões? Sim, você sabe por quê? Sim, não. Porque no momento em que ele pega o pré-sal e dá de bandeja para as empresas
estrangeiras, em especial a Shell, em especial as britânicas, o Brasil deixa de ganhar esse dinheiro. Tá, a gente fica com esse rombo no cofre. Com esse passivo. Com esse passivo. Aí ele pega e faz uma reforma previdenciária e diz que com essa reforma previdenciária ele vai economizar R$1 trilhão nos próximos 22 anos. Gente, peraí, vou fazer uma continha básica. Eu dou R$1 trilhão para esse pessoal estrangeiro. Eu retiro dos meus cofres. Eu deixo de ganhar esse valor. Mas eu vou ficar com rombo, não vou? Então eu vou tirar de quem? Do povo sofrido brasileiro. Do trabalhador como eu e você, como a dona Maria e seu Zé, que ganha uma aposentadoria que não chega, às vezes, a um salário mínimo. Esse que vai ter que trabalhar até quase morrer para conseguir receber um salário mínimo. Ele vai tirar R$1 trilhão para economizar. Dinheiro que vai entrar para os cofres públicos. Entenderam agora a jogada do senhor, nosso presidente usurpador? Que me permitem falar assim, porque para mim né? E as vergonhas não param por aí, né? A professora Luciane, no programa passado, lembrou aí que durante lá a COP, o governo brasileiro ganhou, né, o prêmio, o Fóssil do Dia. O Fóssil do Dia, né? Só para brilhantar ainda mais essas tragédias. Eu acho um absurdo que a indústria petrolífera precise de incentivo. Eu também. Está aparecendo aqui a mesma coisa, Neto, a mesma coisa, eu faço um link aqui com os incentivos, né, a isenção fiscal que atrai empresas para Goiás. As empresas, por exemplo, que vêm para o estado de Goiás, mas eu quero lembrar aqui, as produtoras de agrotóxicos, né, os agrotóxicos vendidos no Brasil recebem isenção fiscal, gente, de empresas bilionárias. Eu pergunto para quê, por quê? Sem levar em consideração que aí você tem um tema aí que você tinha colocado pra gente, da questão da MP dos agrotóxicos. Exatamente. Que é a questão da... vai ter chamar mais de agrotóxico. Ele já não é chamado. Eles são chamados de defensivos agrícolas, que de defensivo não tem coisa alguma. Só que o problema é que eles abrem a entrada, essa MP, ela abre a entrada desses agrotóxicos mais cancerígenos, que causam problemas de saúde seríssimos. Aí você vê, por exemplo... É claro que isso não está comprovado, ainda não foi, assim, cientificamente não está ainda totalmente comprovado isso. Mas você faz uma relação, não precisa ser muito estudioso para fazer uma relação dos bebês siameses que nascem em especial no Nordeste do país, onde o uso desses agrotóxicos ele é feito de uma forma mais indiscriminada e sem fiscalização, que vem aqui para Goiás para fazer a cirurgia de separação, com o nosso médico aqui no Hospital Materno Infantil. Isso. Então, assim, com Zacarias Calil, cara, faz a ligação disso. O que vai acontecer lá na frente? Os próprios estudos contrários à MP do agrotóxico falam da questão das mudanças, das mutações genéticas, mutações celulares. Aliás, o próprio doutor Zacarias Calil sugeriu várias vezes, olha, vamos fazer mais estudos e pesquisas, né, para ver se existe essa ligação, né? Eu acho que assim, os incentivos são dados para essas pessoas, enquanto a energia solar não tem incentivo. As energias renováveis, de uma forma geral, enquanto a produção agroflorestal não tem incentivo. Não tem nenhum incentivo. Assim, a gente vive uma inversão de valores que é incrível, né? Como a gente caminha errado, como os governos, essas pessoas que têm o poder, eles fazem as escolhas absurdas. E que vai jogar a gente no futuro próximo numa situação complicada. Olha, o programa Conexão Ambiental na TV Brasil Central está produzindo um programa, né? A gente está finalizando sobre energia solar. Estive em 2 propriedades, né? Que já aderiram a isso. E estive também com uma das diretoras da CECIMA, né? Responsável pelo programa estadual de implantação, né? Da energia solar no estado de Goiás. Mas, por incrível que pareça, e fiz esta cobrança, é que os nós jurídicos, burocráticos que têm que serem desatados, né, na área da tributação, né, para que a energia solar cresça, né, no estado de Goiás, mas principalmente cresça para o microgerador, né, para o gerador individual, porque para o empresário, né, para os empreendedores, isto já começa a ficar mais fácil. Né? Nós já somos mais de 400 pontos, né, de geração de energia solar
de microgeração no estado de Goiás, em 65 cidades do estado. Mas isso pode e deve ser maior. Aí eu fiz esta cobrança com relação à pessoa física. A pessoa física, né? Ao Antônio, Marcos, o João, lá na sua casa, que tem uma família de 3, 4, 5 pessoas, 6 pessoas, que querem ser microgeradores, né? Cobrei, né, da gerente, né, da superintendente, da Núzia antes, né? Acelerar esse processo, né? Desatar esses nós para que o microgerador, o gerador individual, né? Seja também capaz, tenha acesso às linhas de créditos facilitadas para gerar sua energia. Eu tentei fazer isso no meu prédio onde eu moro. A gente colocar placas de captação de energia solar, o que reduziria o custo de energia elétrica, que é o mais pesado num condomínio de prédios, de apartamentos. Simplesmente é inviável. É inviável para a quantidade que nós temos lá, para poder usufruir, é inviável exatamente pela falta de incentivo fiscal e de diminuição do valor das placas. Já melhorou bastante em relação a quando começou. Mas o Brasil é um país que é solar, ele poderia estar produzindo essa energia limpa e gerando essa energia limpa de uma forma muito maior do que, apesar de que o Brasil é um país que a gente usa as nossas energias renováveis, no caso a hidrelétrica, que é uma energia limpa, muito mais do que os outros países. A gente acaba com isso reduzindo a quantidade de gases do efeito estufa que são um dos principais causas da mudança climática, da mudança do clima, eles jogam menos gases do efeito estufa, um lado. Por outro, a gente joga também um bocado que são do gado, né? Então a gente tem os dois lados. A hidrelétrica não é limpa, ela joga muito metano da decomposição Mas ela é mais limpa do que a termoelétrica. E ela destrói, ela cria desertos, ela arrebenta com toda a mata que tem ali em volta dos rios. E no caso do Cerrado são matas ciliares, são as matas de galeria, que são conformações diferentes das que tem distante, né? Então, onde está o Cerradão. Então você acaba com aquele microbioma que está ali, aqueles animais que só vivem ali naquela área mais úmida, perto dos rios. As usinas hidrelétricas, elas, além disso, tem também um problema social que elas causam. Elas não são uma solução boa, simples e nem bonita, que elas são principalmente solução, na Amazônia. Eu não disse isso. Elas não tornam isso mais limpo, ela enche de sangue a produção energética brasileira. Agora, a nossa saída realmente são energias renováveis, é incentivar a microgeração de energia solar. E eu discordo que seja inviável. Ela é muito viável mesmo para o pequeno já. O que falta é incentivo com financiamento, porque se o governo financiar com taxas, as mesmas taxas que ele cobra lá, da Odebrecht para fazer o Belo Monte, o sistema se paga com a prestação parecida com a que a pessoa já paga na mensalidade da energia. Ele se paga no máximo 5 anos. Eu entrevistei lá o Moacir, ele trouxe as 2 primeiras contas, né? E isso você vai ver, né? O nosso ouvinte no programa Conexão Ambiental na TV Brasil Central. O Moacir trouxe as 2 primeiras contas dele. A primeira zerada e a segunda ele pagou R$15. Ele falou, pela perspectiva que eu fiz aqui, mas ele é um empresário, né? Ele consegue pagar, ele consegue gerar energia para a chácara dele e para o apartamento dele, né, que fica 1 quilômetro de distância. E ele disse, eu vou pagar isso aqui em 5, 6 anos, e aí eu tenho mais 20 anos para usufruir do meu sistema. 24 pelo menos, e depois ainda continua. 30 anos é o limite que as indústrias falam. Em 30 anos perde 10% de eficiência, mas depois vai continuar. Ainda continua, em 30 anos também você vai precisar trocar cabeamento, talvez você precise trocar algum equipamento, mas você imagina, 24 anos de energia de graça. É um futuro promissor aí que a gente tem que bater E nessa tem que porta. incentivar. Eu acho que Goiás, por exemplo, poderia entrar nessa luta, até por a gente ter sol a maior parte do ano. Então, Goiás, só o ano inteiro praticamente. Então, assim, o estado de Goiás poderia trazer esses incentivos fiscais e de financiamento através do fomentar, produzir, do sistema que ele tiver, para que o pequeno produtor e para que o pequeno empresário, para que os pequenos condomínios, possa realmente trazer isso. E diminuir, gente, porque a conta de energia está cada vez maior, né? Na verdade, o que se pode fazer é reduzir a carga tributária, zerar ou diminuir muito o ICMS em cima das placas e dos inversores. E se houver isso também, junto com ganho de escala, esse incentivo fiscal precisa ser dado.
É dado para tanta gente, é dado para a indústria de automóveis, é dado para Por que as não petrolíferas. né? Por que Que não ficam dão aqui pra às vezes indústria? pouco tempo e vão embora, né? Enfim, gente, quase terminando o nosso programa aqui, rapidamente, Gerson Neto, fale sobre o debate sobre o plano diretor, mas eu quero no ano que vem a gente retomar com este assunto, no que está acontecendo, um minutinho. No ano que vem a gente já entra com esse assunto na Câmara Municipal, já vai ser outra história. Os grandes questões do plano diretor são zoneamento, densidade e expansão urbana. A gente tem que lutar para que não haja expansão urbana. A Goiânia já tem muitos lotes e não precisa de mais lotes. Os lotes vazios são um sinal de problema. Eu publiquei um artigo anteontem no Popular, quem quiser pesquisar, dá uma olhada para aprofundar. É um artigo curtinho, não vai te demorar muito tempo para ler. Em relação ao adensamento, não podem haver prédios como esses grandes empreendimentos, como Orion, Nexus, que vão gerar um problema de trânsito, gerar um problema E ambiental também. Ambiental, mas um problema para a cidade. Aquela região vai ficar impossível de ser usada. E também em relação ao zoneamento. As pessoas, o mercado imobiliário está construindo seus empreendimentos, seus grandes apartamentos na beira em volta dos parques. Das nascentes. Não é lá que tem que construir, tem que construir onde está o transporte coletivo, para as pessoas poderem sair, chegar com facilidade. Quando você constrói nas nascentes, você rebaixa o lençol freático, destrói o parque, como aconteceu com Cascavel. E como acontece com o Flamboyant, em parte do ano ele não tem a água plena, e você vai acabar inviabilizando o próprio parque. Você imagina, ele coloca ali para usar o parque como quintal e o parque não tem água. É um desastre para ele, mas é um desastre maior ainda para nós. Sufocando as nascentes, né? Disso a gente sabe. Gente, o nosso Conexão Ambiental chegou ao fim. Quero agradecer imensamente aqui a participação, a presença aqui do Gerson Neto, militante ambientalista, especialista em planejamento urbano e ambiental e presidente da ARCA, a Associação para a Recuperação de Conservação do Ambiente, que vem fazendo aí um belíssimo trabalho atuando aí na Câmara Municipal, né, principalmente nesse tempo que a gente está passando, que é o debate sobre o plano diretor. Né? Obrigado, Gerson Neto, pela sua participação aqui, a sua presença. Obrigado, Emerson, obrigado, Rosângela, e um grande abraço para o amigo ouvinte da RBC e da Rádio Brasil Central. Rosângela Aguiar, um abração imenso, obrigado. Espero que seja a sua primeira participação aqui. Quero mais vezes você aqui para a gente discutir estes temas aqui e outros tantos que ficaram para trás aqui na nossa retrospectiva, né? Para mim foi um prazer estar aqui com você, Emerson, com você, Gerson. Foi um bate-papo muito bacana. Espero que o nosso querido amigo ouvinte tenha um pouco mais a refletir sobre a questão ambiental e prestar atenção. Não é só o Gerson que tem que estar lá na Câmara Municipal brigando com o plano diretor, não. Somos nós, cidadãos, que estamos lá evitar que a nossa cidade seja destruída. E eu espero voltar, sim, mais vezes para a gente debater sobre o meio ambiente. Obrigado pelo convite. Muito bem. A produção do programa de hoje teve a cargo de Minéia Gomes, mesa de áudio. Aqui na M de Ricardo Souza e Vitor Roberto. Direção de estúdio de Jennifer Jacob, supervisão de Fernando Kozak, gerência de rádio de Jair Cardoso. E a apresentação foi minha, Emerson Kran. O programa Conexão termina agora. Mas o seu compromisso com o equilíbrio da vida continua. A gente se encontra na próxima sexta-feira? Não, a gente não se encontra. A gente se encontra no programa Reprise, a partir da semana que vem, até o final de janeiro, as reprises com os melhores programas do ano aqui, para você, nosso querido ouvinte. Hoje foi o último programa ao vivo, tá? Reprises a partir da próxima semana. Já adianto que o próximo programa, a primeira reprise, é sobre veganismo, tá? Um beijo, ótimo final de ano. Boas festas, até janeiro. Tchau, tchau. Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com a vida no planeta.